Dessa vez não deu nem pra Jules Delano e nem pro nosso amigo Rony, viu? O pedal do Rony lá de João Câmara. Eu vou entrevistar ele agora. O que foi, Rony? O que aconteceu, meu querido? Cãibra de torar. Você tá igual a Jules ali. Jules tá se queixando de dor, tá com dor. Não tenho condições mais não. Meu amigo, mas o que vale... O que vale é ter vindo, né, Rony? Tamo junto, tamo junto. É isso aí, massa, meu irmão. Show! Queixando de dor ali, ó, gente, ó. Jules Delano. Chore não, papai.